Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Escada 2. Na aula 5, iremos falar das terminologias de árvores. Esse contexto de árvores aí, ele é uma curiosidade que vai nos permitir que esse assunto, quando se refere-se a grafo, que possui uma característica chamada acíclica, ou seja, sem ciclos. Se esse grafo não possui ciclos, ele tem características de ser uma árvore. Muitos grafos eles podem apresentar essa característica e a gente vai dar uma atenção para elas agora. Então, um grafo acíclico e conexo ele é denominado como sendo uma árvore, certo? Então, a árvore é um caso particular de grafo. Então, toda árvore é um grafo. E a árvore, para ser considerada uma árvore, nesse caso, ele é um grafo de forma acíclica, ou seja, não tem ciclo, e conexo, ou seja, eu consigo sair de qualquer vértice e chegar em qualquer vértice. Porém, designando aí um nó chamado de raiz da árvore. Ou seja, essa raiz ela vai designar basicamente o início da minha árvore e com isso eu vou iniciar por ela quando for lá na frente, quando a gente for falar justamente de percorrer uma árvore, a gente começa pela percorrer a partir da raiz. Então, nós temos aqui, por exemplo, três exemplos de árvores, em que a primeira ele tem 4 vértices, a segunda tem 10 vértices, 11 na verdade, e a terceira também tem 11 vértices, só que aí está designando o contexto de floresta, que a gente vai ver daqui a pouco. A profundidade de um vértice em uma árvore ele é o comprimento do caminho da raiz até esse vértice. E, em particular, a raiz, nesse caso, sempre tem profundidade zero. Por exemplo, nesse gráfico aqui, nós temos uma profundidade pertencente a essa árvore. Por exemplo, no nó raiz, ou seja, no nó a profundidade é zero. Já nos vértices B e C, essa profundidade ali é 2. Quando a gente trabalha aqui com profundidade 1, quando a gente trabalha com os vértices D, E, F, G e H, ele tem profundidade 2 e o I e o J e o K têm a mesma profundidade que é 3. E, nesse caso aqui, nós podemos designar também o contexto de uma árvore, ou seja, a altura geral dessa árvore ou a profundidade geral. Então, a profundidade geral dessa árvore é justamente o maior nó, ou seja, a maior profundidade que você tem, que você encontra dentre esses vértices dessa árvore. Então, a altura ou profundidade da árvore é justamente a maior profundidade de todos esses vértices. Em outras palavras, é o comprimento do maior caminho que existe da raiz a um vértice desse grafo. Então, nesse caso aqui, essa árvore que nós estamos mostrando, ela tem profundidade 3, certo? Então, seria a altura dela. E um vértice que não tem filho, ele é chamado de folha. Então, todos os vértices aí, D, E, F, I, J e K são chamados aí de folhas, certo? Quando acontece desse caso em que esses nós, esses últimos nós, nesse caso, como eu falei, não tem nós filhos, ou seja, não tem um representando adjacente a ele, que seja abaixo do nível, a gente chama eles de folha. Mas, quando a gente trabalha com os vértices, por exemplo, que tem filhos, todos os vértices que têm filhos são chamados de vértices internos. Por exemplo, B, G e H são considerados como vértices internos. Já o D, o E, o F, o I, o J e o K, que não têm filhos, são considerados folhas. E o A aí, ele é a raiz, porque é o primeiro vértice que nós temos dessa árvore. Também temos a outra terminologia, quando a gente fala assim de conceito de floresta. Em qualquer grafo que ele é acíclico, ou seja, não necessariamente conexo, podemos ter uma floresta, certo? E essa floresta aí ela é a coleção de uma árvores disjuntas. Aqui não necessariamente conexo, porque eu posso ter várias árvores separadas e aí, consequentemente, a gente pode formar uma floresta de árvores disjuntas. E essas florestas, né, é uma terminologia apenas em termos de curiosidade, mas é pouco utilizado aí nas teorias dos grafos.
Bem, temos também o contexto de uma árvore binária. Uma árvore é dita binária se e somente se ela tem designada a ela dois filhos no máximo. Ou seja, com cada nó dessa minha árvore ela tem que ter no máximo dois filhos. E ela constitui um caso particular bem interessante, porque a partir delas a gente vai ver que existem várias representações no nosso mundo que pode ser representado através de árvores binárias. Em uma árvore binária, cada filho é designado ao filho à esquerda ou ao filho à direita desse nó, ou seja, desse vértice. E a figura ao lado que nós temos aqui, eu tenho aqui uma árvore do tipo binária, porque nós temos aí basicamente no máximo até dois filhos de cada vértice. E aí a altura geral dessa árvore é 4, que é a altura do nó ou do vértice, ou até mesmo chamado de folha H, certo? Então, H aí é a folha dessa árvore e tem profundidade 4. Então, a altura geral dessa árvore é 4, como termos de curiosidade. E uma árvore dita binária completa, ela é aquela árvore que todos os vértices, ou seja, os nós internos dessa árvore, ela tem exatamente dois filhos e todas as folhas ela têm as mesmas profundidades. Ou seja, é como se fosse uma árvore bem podada, certo? Mas nesse caso, aí elas vão ter aí o mesmo nível de profundidade, todas essas folhas, e aí você observa exatamente que cada vértice interno, seja o D, o E, o F e o G, como o B e o C, ele tem exatamente no máximo dois filhos. Então, essa é uma árvore dita binária completa. E a figura ao lado mostra aqui uma árvore binária, né, completa de altura 3. Então, a altura máxima dessa árvore é 3. Então, vamos fazer algumas seguintes perguntas, certo? Responda as perguntas a seguir sobre as árvores binárias mostradas na figura abaixo. Admita aí o nó 1 como um vértice raiz, ou seja, como uma raiz da árvore. E eu pergunto qual é a altura da árvore. Se você for observar essa árvore, ela tem a altura designada como sendo a altura 3. Desculpa, a altura 2, porque a profundidade no caso, a altura dessa árvore é 2, certo? Porque nesse caso, a gente sempre trabalha com a profundidade da raiz como sendo 0 e os outros nós internos como 2, a folha 3 e as folhas 4 e 5, elas estão aqui no nível diferente, ele não é considerado uma árvore binária completa, mas ele é uma árvore do tipo binária incompleta, né? Não tem essa tecnologia, mas a gente pode designar dessa forma. Mas aí a altura geral dessa árvore seria justamente 2, que é o nível máximo que ela consegue, ou seja, a profundidade máxima que tem nessa árvore, que é justamente alcançada através das raízes, das folhas 4 e 5. Qual o filho à esquerda do nó 2? Então, quando eu vou trabalhar com o conceito de filho, a gente tem que referir se esse filho é à esquerda ou à direita desse nó, ou desse vértice. Nesse caso aqui está perguntando qual é o filho à esquerda do vértice 2. Então, o vértice 2 tem como filho à esquerda o vértice ou o nó do nó 4. Então, seria justamente essa resposta. E qual é a profundidade do nó ou do vértice 5? Então, a profundidade do nó ou do vértice 5 seria a profundidade 2, que aí é a altura que ele consegue atingir. Profundidade e altura estão no mesmo nível de definição. Alguns na literatura usam um contexto de profundidade, outros utilizam a altura, mas quando eu falo a altura da árvore ou profundidade da árvore, eu estou perguntando aí qual a altura máxima, ou seja, entre os vértices que nós temos aí dessa minha árvore, que ele consegue atingir. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.